Olá pessoal, vamos começar hoje falando sobre cetoacidose diabética e estado hiperosmolar hiperglicêmico. Importante demais a gente ter como primeira informação que ambos os quadros, seja de cetoacidose diabética, seja de estado hiperosmolar hiperglicêmico, são estados de grave, com potencial gravidade. Então, esses pacientes precisam ser conduzidos na área vermelha, na área onde eu possa monitorizá-los de forma continuada. Mas aqui vai a primeira informação. O estado hiperosmolar hiperglicêmico, ele é mais letal, ele mata mais do que a cetoacidose diabética. Muito provavelmente por conta do público ao qual o estado hiperosmolar hiperglicêmico atinge, que são os pacientes mais idosos, com comorbidades, com menos reserva fisiológica para aguentar um estresse metabólico, né? Então, enquanto a cetoacidose diabética tem uma mortalidade por volta de 5%, menor do que 5%, o estado hiperosmolar hiperglicêmico tem uma mortalidade de 20%. É importante que saibamos disso. A cetoacidose diabética ela é caracterizada por uma falência total da insulina. Eu não tenho insulina. E toda vez que isso acontece, preste atenção, toda vez que isso acontece, quando eu não tenho insulina e eu tenho a produção de hormônios contrarreguladores, a insulina e o glucagon, catecolaminas, corticoides, elas atuam num feedback, né, numa contrarregulação. Então, se eu não tenho insulina, eu tenho elevação de hormônios contrarreguladores. E toda vez que há um aumento importante desses hormônios contrarreguladores, principalmente o glucagon, eu tenho lipólise. Eu quebro tecido gorduroso. E quando eu quebro tecido gorduroso em ácidos graxos simples, eu vou produzir cetoácidos, beta-hidroxibutirato, acetona, acetoacetato. Então, falência de insulina, elevação de hormônios contrarreguladores, né? Aumento da lipólise, produção de cetoácidos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona, ok? Então, só por isso aí eu já sei que na cetoacidose diabética, por eu ter uma falência total da insulina, obviamente eu vou ter uma hiperglicemia, hormônios contrarreguladores aumentados, né? Hiperglicemia. A glicose tem ou não tem uma ação osmótica? Tem. Então eu vou ter muita diurese por conta dessa hiperglicemia. Isso é uma característica importante, né? Além disso, como os hormônios contrarreguladores estão lá em cima, a insulina não existe, eu tenho lipólise, eu tenho quebra de tecido gorduroso. Essa quebra de tecido gorduroso vai gerar o quê? Vai gerar ácidos graxos livres e os seus produtos, subprodutos. Acetoacetato, beta-hidroxibutirato, acetona, ou seja, cetoácidos. Então, na cetoacidose diabética, a acidose é causada pela ausência de insulina. Acaba a insulina, aumenta a produção de cetoácidos, ok? Já no estado hiperosmolar hiperglicêmico, existe uma grande elevação dos níveis glicêmicos. A glicemia chega a ser superior a 600, aliás, é um fator diagnóstico, é um ponto diagnóstico, o paciente ter glicemia maior que 600, né? Então, essa glicemia maior que 600 gera uma hiperosmolaridade importante, com uma diurese muito acentuada nesses pacientes, que por serem muitas vezes pacientes idosos, têm uma restrição ao acesso à água, né? Então, esse estado hiperosmolar vai ficando cada vez pior, né? Pelo paciente não ter acesso à água. Mas existe uma característica interessante. No estado hiperosmolar hiperglicêmico, eu tenho um pouquinho de insulina ainda. E por ter esse pouquinho de insulina, não há lipólise, não há quebra de tecido gorduroso. Se não há quebra de tecido gorduroso, não há produção de cetoácidos. É por isso que a acidose não é marcante no estado hiperosmolar hiperglicêmico. Já na cetoacidose diabética, é sim. Ok? Então, o déficit insulínico vai gerar isso que eu falei. O déficit insulínico vai gerar, primeiramente, uma elevação importante dos hormônios contrarreguladores. E toda vez que esses hormônios contrarreguladores sobem, eu tenho aumento da glicogenólise, ou seja, da quebra de glicogênio hepática, com liberação rápida de glicose, e gliconeogênese, produção de glicose a partir de músculo, de gordura, né? Então,
o déficit insulínico, o corpo entende, por eu não estar conseguindo usar a glicose de forma adequada, que não existe glicose, e aí os hormônios contrarreguladores estimulam a glicogenólise hepática e a gliconeogênese, com uma obviamente, glicemia severa. Ok? A fisiopatologia, num quadro geral, é o déficit insulínico, que é absoluto na cetoacidose diabética e relativo no estado hiperosmolar hiperglicêmico, com elevação dos hormônios contrarreguladores, eu já falei isso várias vezes, glucagon, catecolaminas, cortisol, GH. Isso vai, obviamente, gerar hiperglicemias importantes e efeitos metabólicos importantes. Que efeitos metabólicos são esses? Principalmente a lipólise, a quebra de tecido gorduroso com produção de cetoácidos. Ok? Tranquilo? Pegamos essa regrinha sempre básica. Ausência de insulina, elevação de hormônios contrarreguladores, hiperglicemia importante, papel osmótico dessa hiperglicemia, que tende a uma poliúria, a uma diurese importante, e lipólise, se eu não tiver insulina com produção de cetoácidos, ou no estado do hiperosmolar hiperglicêmico, não há lipólise, porque tem um pouquinho ainda de insulina. Ok? Aqui é o mecanismo da lipólise e da cetogênese. Na lipólise aumentada, que acontece quando eu não tenho insulina e aumenta hormônios contrarreguladores, eu vou ter liberação de ácidos graxos livres, que lá no fígado vão ser oxidados e eu vou ter a formação de corpos cetônicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona. A acetona eu jogo para fora na respiração, aquele hálito cetônico que a gente fala tanto na cetoacidose diabética, é justamente por conta deste componente. O acetoacetato, beta-hidroxibutirato são os responsáveis pela grande acidemia, a acidose metabólica com N1-gap elevado, que é a característica da cetoacidose diabética. Ok? Então, o acúmulo desse cetoácido gera acidose metabólica. Ficou fácil, né? Depois a gente resume isso de forma bem tranquila. Então, aqui está. Insulina, zero de insulina. Zero de insulina. Onde é que tem zero de insulina? Na cetoacidose diabética, mais comum nos pacientes com insuficiência pancreática, ou seja, diabetes tipo 1. Então, zero de insulina. Se tem zero de insulina, eu vou ter lipólise. Eu vou ter lipólise com a produção de cetoácidos, ok? Além disso, se tem zero de insulina, aumenta hormônios contrarreguladores, principalmente o glucagon, que vai aumentar a gliconeogênese e aumentar a glicogenólise. Grande hiperglicemia, que vai ter um efeito osmótico, com diurese importante e, obviamente, perda de água e de vários íons, dando ênfase à perda de sódio, de potássio e de fósforo, e a desidratação. Simples, esse é o mecanismo básico da fisiopatologia e é importante entendê-lo para a gente entender a condução, a terapêutica desses pacientes. A cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar hiperglicêmico têm geralmente causas até semelhantes de predisposição. No caso da cetoacidose diabética, a gente tem que pesquisar de forma dos dois, cetoacidose diabética e estado hiperosmolar hiperglicêmico. A gente tem que pesquisar a infecção. Infecção é um grande causador, dos estados hiperglicêmicos importantes. Então, é um grande causador infecção, tanto de cetoacidose diabética como de estado hiperosmolar hiperglicêmico. No caso de pacientes principalmente para a cetoacidose diabética, é aquele cara que parou de usar insulina. Parou de usar insulina, ele não produz insulina, vai ter falência, obviamente, deficiência total da insulinemia, com hormônios contrarreguladores, lipólise e o efeito osmótico da glicemia. Vai ter, obviamente, também como evento desencadeante eventos cardiovasculares, alguns medicamentos como glicocorticoides, tiazídicos, antipsicóticos, que podem aumentar, serem fator de risco para um aumento importante dos hormônios contrarreguladores e da glicemia, ok? Então, de uma forma geral, qualquer fator inflamatório, tudo que inflame o doente
pode piorar, obviamente, o uso da insulina, pode piorar a produção da insulina, pode piorar a ação da insulina, mesmo aquela que é feita de forma exógena, né, e gerar todo aquele quadro fisiopatológico que a gente já comentou. Então, falando especificamente agora, depois de entender o que a falência total da insulina causa, que é a lipólise e a hiperglicemia, e o que a falência parcial da insulina causa, principalmente nos idosos, que é a hiperglicemia severa com um estado hiperosmótico importante, vamos falar especificamente agora das definições mais importantes da cetoacidose diabética, ok? Para eu dizer que um paciente tem cetoacidose diabética, ele precisa ter quatro critérios. Hiperglicemia, isso aqui vem cada vez mais caindo por terra, né, pelos casos de cetoacidose diabética normoglicêmica, principalmente para pacientes que fazem uso do SGLT2, dos inibidores da SGLT2. Né? Então, a hiperglicemia, com glicemia maior que 250, ainda é um fator, um critério diagnóstico. Obviamente, precisa ter acidose. Então, o pH tem que estar menor que 7,3 e a acidose é metabólica, existe queda de bicarbonato, carbonato é consumido pelos cetoácidos, então bicarbonato menor que 18 e, óbvio, eu preciso ter a confirmação que existiu lipólise, eu preciso ter a confirmação de cetonemia ou cetonúria, né, que é a presença de corpos cetônicos no sangue ou na urina. Então, para fazer diagnóstico de cetoacidose diabética, vamos lá, glicemia maior que 250, pH menor que 7,3, bicarbonato menor que 18 e presença de cetonemia ou cetonúria, ok? Fechou. Aqui os critérios, tanto da diretriz do Reino Unido como diretriz da ADA, né, do Reino Unido por ser mais recente até, mas a gente acaba utilizando mais as diretrizes da ADA, né, que colocam glicemia maior que 250, obviamente cetonas urinárias ou séricas positivas, né? Cetona urinária positiva é aquela que tem mais de duas cruzes, ok? E um pH menor que 7,3, na ADA aqui o bicarbonato está menor que 18, no Reino Unido eles consideram menor que 15. A gente não vai brigar por isso, né? Geralmente a gente usa realmente os critérios da ADA para fazer o diagnóstico de cetoacidose diabética. E como é que é a apresentação clínica desses pacientes? Os pacientes com cetoacidose diabética vão se apresentar como? Lembra que eu falei que, primeiramente, eles vão se apresentar extremamente inflamados. Eles são pacientes naturalmente inflamados, mas a falência de insulina e a produção de hormônios contrarreguladores vai gerar uma grande quantidade, concentração sérica de glicose. E essa glicose tem um poder osmótico. Então, os pacientes vão urinar muito por conta desse poder osmótico da glicose. E por urinarem muito, vão tomar muita água. Então, poliúria e polidipsia são achados, obviamente, muito comuns nos pacientes com cetoacidose diabética. Por eles estarem acidóticos, existe uma respiração que é muito comum em pacientes acidóticos, principalmente em acidose metabólica, que é a respiração de Kussmaul, aquela respiração onde o paciente faz uma inspiração profunda e uma leve apneia, uma expiração muito profunda e uma leve apneia, uma inspiração muito profunda e uma leve apneia. Então, aquela respiração mais profunda, que é a respiração de Kussmaul, muito comum nos pacientes em cetoacidose diabética, muito comum em pacientes em acidose metabólica, como no exemplo da cetoacidose diabética. E é aí que eu consigo sentir o ácido, o cheiro cetônico, né, da acetona produzida lá pela lipólise, ok? Então, essa desidratação importante vai causar sintomas gastrointestinais importantes. Náusea, vômito, a dor abdominal pode ser intensa. Cetoacidose diabética é uma patologia que muitas vezes leva o paciente para a mesa de cirurgia e tem como resultado uma laparotomia branca. Porque, na realidade, o que acontece é uma grande desidratação geral no paciente, com inclusive perda de volume, perda de líquido entre os folhetos do peritônio, o parietal e o visceral. E aí os folhetos sem o líquido entre eles vão ficar irritados,
e aí eu tenho realmente dor abdominal importante. E óbvio que essa desidratação importante pode causar hipoperfusão tecidual, e sempre que houver hipoperfusão, qual é o sistema que mais é acometido, que mais rapidamente é acometido? O sistema nervoso central. Então, hipoperfusão é igual a alteração neurológica. Então, esse é o grande quadro da cetoacidose diabética. Poliúria e polidipsia, sintomas gastrointestinais, respiração de Kussmaul acontece algumas vezes nas acidoses mais graves e comprometimentos neurológicos. Mas geralmente como é que o paciente se apresenta para mim na UPA, professor? Ele vai se apresentar como uma possível gastroenterite. Se você não perguntar se ele está poliúrico ou com polidipsia, você não vai saber, você tem que perguntar. Mas vai aparecer na maioria das vezes como sintomas gastrointestinais, com náusea, vômito e dor abdominal intensa. Lembra, obviamente, você vai fazer um HGT no paciente, lembra de perguntar se ele é diabético ou não, né? Porque aí, sendo diabético, principalmente do tipo 1, muda completamente a sua visualização, a sua propedêutica em relação ao quadro, né? Um quadro gastrointestinal em um paciente diabético tipo 1 tem que levantar a suspeição de cetoacidose diabética. E como é que eu confirmo? Pedindo uma gasometria e dosando os cetoácidos séricos ou urinários. Na urina, se der 2 cruzes, positivo. Sérico, eu doso o beta-hidroxibutirato e acetoacetato e eu consigo ver a presença desses ácidos. Então, na gasometria, eu tenho um pH menor que 7,3, eu tenho um bicarbonato menor que 18, eu tenho a presença de cetoácidos e eu vou ter hiperglicemia, glicemia maior que 250. Simples assim. Uma vez feito o diagnóstico de cetoacidose diabética, eu preciso ver a sua gravidade. Pacientes com cetoacidose diabética grave precisam ir para a UTI, ser manuseados na UTI. Cetoacidose leve eu posso muitas vezes corrigir no departamento de emergência e esse paciente não precisa ir muitas vezes para a UTI. Mas um grande parâmetro aqui, se a gente for utilizar um parâmetro basal para determinar a gravidade da cetoacidose, é o pH. É o pH. Então, o pH entre 7,3 e 7,25, 7,30 e 7,25, né, é uma cetoacidose leve. Entre 7,24 e 7, uma cetoacidose moderada. E abaixo de 7 é uma cetoacidose grave. Nesses casos aqui, eu começo a considerar, inclusive, o uso de bicarbonato. Ok? Então, eu classifico a gravidade da cetoacidose pelo pH. Eu classifico a gravidade da cetoacidose pelo pH. Já a definição, vamos agora falar sobre as definições mais importantes do estado hiperosmolar hiperglicêmico. Primeira coisa, a hiperglicemia é extremamente elevada, maior que 600 mg por decilitro, e vocês verão que isso é um fator, um critério diagnóstico, né? Essa hiperglicemia importante gera uma hiperosmolaridade importante também, né? A osmolaridade passando de 320, normal ali entre 280 e 300, então passando de 320 milimols por quilo, então uma grande osmolaridade. E obviamente essa grande osmolaridade vai tirar líquido de dentro das células, vai tirar volume do corpo com uma diurese importante, né? O que é característico no estado hiperosmolar hiperglicêmico é que não existe uma acidose significativa porque eu tenho um pouquinho de insulina. E esse pouquinho de insulina já é suficiente para evitar a lipólise, para evitar a quebra do tecido gorduroso com a produção dos cetoácidos. Então, no estado hiperosmolar hiperglicêmico, é uma hiperglicemia extrema associada a uma hiperosmolaridade severa e uma desidratação mais severa ainda. Então, você vê aqui que eu tenho ainda um pouquinho de insulina. Esse pouquinho de insulina é capaz de evitar a cetogênese, mas não é capaz de evitar a elevação de alguns hormônios contrarreguladores. Esses hormônios contrarreguladores aumentam a gliconeogênese, aumentam a glicogenólise, então a hiperglicemia é o grande achado nos estados hiperosmolar hiperglicêmicos. E aí essa hiperglicemia gera uma diurese osmótica importante, com perda principalmente de água e sódio, uma grande
desidratação. Esses pacientes eles têm uma diurese maior do que os pacientes com cetoacidose, então eles acabam perdendo mais íons do que pacientes com cetoacidose. E aqui estão os critérios de diagnóstico do estado hiperosmolar hiperglicêmico. Primeiro, uma glicemia maior que 600, olha como é grande, uma glicemia maior que 600. Uma osmolaridade sérica maior, geralmente, que 320, maior que 320. Né? Calculado pela fórmula 2 vezes o sódio mais glicose sobre 18. Faltou aqui, a ureia não tem grande efetividade, mas uma osmolaridade sérica maior que 320. A ausência de cetonemia importante, então eu até posso achar um pouquinho de beta-hidroxibutirato, mas ele no sangue vai estar menor que 3 milimols por litro, e eu posso até ter uma cruz, né, nas cetonas urinárias, eu não posso ter duas. Né? Então, eu até tenho um pouquinho de cetoácidos, mas muito pouco, né? Menos de 3 milimols de hidroxibutirato e menos de 2 cruzes na cetonúria. E, obviamente, a ausência de uma acidose significativa. O pH vai estar maior que 7,3, o bicarbonato vai estar maior ou igual a 15. Ok? Então, esses são os critérios diagnósticos do estado hiperosmolar hiperglicêmico. Hiperglicemia, hiperosmolaridade, ausência de cetonemia significativa, não quer dizer que não exista nada de cetoácidos, existe um pouquinho, existe beta-hidroxibutirato e existe um pouquinho de cetonas urinárias, mas muito pouco, tão pouco que não gera acidose. pH é maior que 7,3 e bicarbonato é maior ou igual a 15. E a grande apresentação dos estados hiperosmolar hiperglicêmicos é a desidratação severa. Lembra que eu disse que tem uma grande diurese, então desidratação severa. Desidratação severa em pacientes que não têm reserva, geralmente o estado hiperosmolar hiperglicêmico acontece em pacientes idosos que não têm reserva fisiológica, vão gerar hipoperfusão tecidual. Hipoperfusão tecidual é igual a comprometimento em que sistema? Neurológico. Ele não aguenta ficar hipoperfundido. Então tem alterações neurológicas. É aquele idoso que chega com desidratação severa, com alterações neurológicas e com uma glicemia muito alta. A gasometria vai mostrar pH acima de 7,35, bicarbonato acima de 15 e eu não vou ter cetoácidos em quantidades suficientes. Então, essa instabilidade hemodinâmica é comum acontecer nos estados de EHH, certo? Obviamente, se tem comprometimento neurológico, eu posso ter, entre eles, convulsões, né, causadas justamente por esse sofrimento neuronal pela hipoperfusão. Aqui é o que eu disse a vocês, né? Tanto a cetoacidose diabética como o estado hiperosmolar hiperglicêmico vão gerar uma diurese importante. E uma perda importante de íons, não só pela diurese, mas pela reorganização plasmática desses íons. Mas essa perda é maior no estado hiperosmolar hiperglicêmico. Então, o estado hiperosmolar hiperglicêmico perde mais sódio, perde mais potássio, perde mais cloro, né? A cetoacidose também perde sódio, potássio, cloro, mas menos do que o estado hiperosmolar hiperglicêmico. Então, a gênese da hiperosmolaridade, todo mundo aqui já sabe, o efeito osmótico da glicose, gerando uma diurese osmótica e uma grande desidratação celular. É óbvio que eu vou ter que pedir exames laboratoriais para esses pacientes, a gasometria é fundamental, né? A gasometria é fundamental, porque eu vou ver pH, vou ver bicarbonato. É importante pesquisar quadros infecciosos, é importante dosar eletrólitos, os eletrólitos são muito importantes, sódio, potássio, cloro, magnésio, fósforo, importante dosar, né? Principalmente sódio e potássio, onde a gente vai mexer com mais finesse, né? Vai ser uma situação mais fina e óbvio que eu vou também solicitar sempre a dosagem de cetoácidos, seja no sangue, com a cetonemia, seja na urina, com a cetonúria, ok? Então, exames laboratoriais, se eu fosse fazer uma listinha aqui para vocês, é importante hemograma para avaliar o grau de desidratação, de desidratação com elevação de hematócrito, então hemograma é importante. É importante também no hemograma avaliar se tem sinais de infecção, leucocitose, leucopenia, elevação de bastão,
né? Então, uma olhada no hemograma é importante. Eu preciso de gasometria, porque vai me ajudar a fechar o diagnóstico, é mandatório. Eu tenho que ter acidose na cetoacidose, eu não posso ter acidose no EHH, né? Então, gasometria é muito importante para ver pH e bicarbonato. Eletrólitos são muito importantes, então sódio, potássio, esses dois principalmente, mas peça também cloro, peça também magnésio, peça também fósforo, mas sódio e potássio são os dois grandes marcadores aí que eu vou precisar ter cuidado. Em todos os dois quadros, cetoacidose e estado hiperosmolar hiperglicêmico, eu tenho uma grande diurese, uma hipoperfusão renal, então ureia e creatinina são importantes também marcadores, e eu tenho que dosar cetoácidos, né? Ou no sangue, cetonemia, ou na urina com acetonúria, ok? Então esses exames aí são suficientes para a gente fechar o diagnóstico e começar a nossa condução nesses pacientes. Como eu falei para vocês, o valor normal da osmolaridade, pela formulazinha 2 vezes o sódio mais glicose sobre 18, é de 285 a 295. No EHH, no estado hiperosmolar hiperglicêmico, essa osmolaridade vai estar maior que 320 por conta do grande aumento da concentração de glicose, ok? Outros marcadores podem ser avaliados, como eu falei, né? O leucograma, se você estiver pesquisando infecção, PCR, procalcitonina podem ser também avaliados, e tenham cuidado para avaliar de forma criteriosa pacientes com estado hiperosmolar hiperglicêmico, que são pacientes com baixa reserva e geralmente baixa reserva miocárdica também. Então esses pacientes podem ter não só como um desencadeante do estado hiperosmolar hiperglicêmico, como também uma consequência do estado hiperosmolar hiperglicêmico, infartos agudos do miocárdio. Então, eletrocardiograma e troponina no EHH geralmente são benéficos. E para fechar essa primeira parte da aula, serão 2 partes, para a gente fazer uma diferenciação muito rápida entre cetoacidose e estado hiperosmolar hiperglicêmico. A glicemia na cetoacidose ela é menor geralmente do que no estado hiperosmolar hiperglicêmico, você vê que vai de 250 a 600, geralmente fica ali entre 400, 500, né? No estado hiperosmolar hiperglicêmico é acima de 600. A cetonemia está muito presente na cetoacidose diabética e no estado hiperosmolar está presente, mas de forma muito ínfima ou até ausente. O pH arterial na cetoacidose vai ser menor que 7,3, no estado hiperosmolar hiperglicêmico vai ser maior que 7,3. Lembra que não há grande acidose no estado hiperosmolar hiperglicêmico. O bicarbonato também vai ser consumido na cetoacidose e não vai ser consumido no estado hiperosmolar, até porque não existe acidose para consumir bicarbonato. E a osmolaridade vai ser variável na cetoacidose, mas vai ser alta no estado hiperosmolar hiperglicêmico. Ok? Para fechar o diagnóstico diferencial das hiperglicemias, a gente falou de 2 tipos, mas eu posso ter hiperglicemia, por exemplo, nos estados de acidose lática, né? Por exemplo, um quadro séptico com grande liberação de catecolaminas pode gerar hiperglicemia importante, mas não vai ter lipólise, não vai ter cetoácidos. Insuficiência renal aguda também é outra causa importante, porque eu não consigo lavar direito a glicose e os hormônios contrarreguladores. Então, insuficiência renal aguda pode se apresentar com uma hiperglicemia importante. Intoxicações, né? Com salicilatos, metanol, etileno glicol, que é um anticongelante, tudo isso aqui gerando uma acidose com anion gap elevado. A insuficiência renal também gera uma acidose com anion gap elevado. Toda vez que eu tenho acidose com anion gap elevado, obviamente que a cetoacidose diabética entra no meu diagnóstico diferencial. E a acidose respiratória, né? A acidose respiratória por diminuição do volume corrente, né? Acúmulo de CO2, também gera uma acidose e pode, né, ser um quadro aí confundidor. Mas é muito difícil na acidose respiratória, porque você não vai estar olhando bicarbonato, vai estar olhando o CO2. Ok? Aqui são os diagnósticos diferenciais, e aí na próxima aula a gente vai falar de forma rápida e
mesmo assim detalhada, da condução desses pacientes, ok? Até daqui a pouco.